Bom dia, além do véu, paz seja com todos vocês. Quantos felizes temos aqui essa manhã? Razões não faltam, manhã de celebração, manhã de aniversário, manhã de festa. E eu estou feliz por festejar junto com vocês, por todas as coisas que Deus tem feito em vocês e através de vocês. E por saber que, conhecendo Deus, um pouquinho como eu conheço, tem muita coisa boa para acontecer ainda nesse lugar, nessa igreja, nessa família. O Senhor ainda fará grandes coisas e eu estarei aqui para testemunhar que é verdade, que aquele que faz a promessa é fiel para cumpri-la. Seja Deus louvado para sempre. Você que trouxe a Bíblia, pegue agora, por favor. Você que não trouxe, faz o favor de trazer na próxima. Abra comigo no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 9 e versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Quero agradecer muitíssimo ao pastor Davis, a pastora Dani, que bom estar com vocês. A gente sempre tem um tempo de muita comunhão, né? Tempo de alegria, tempo de mesa bom. E eu quero louvar a Deus por essa boa aliança que o Senhor estabeleceu entre nós. Eu desejo servir vocês com inteireza de coração, com alegria, para honrar o quanto esse convite é importante e especial. Capítulo 9, versículo 57. Está escrito: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, servir-te-ei para onde quer que fores, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantos podem dizer amém? O evangelista Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 18, conta a mesma história, com dois detalhes interessantes que não estão na narrativa do evangelista Lucas. O primeiro detalhe é que esse encontro de Jesus, essa interação de Jesus com esses três discípulos, aconteceu após um momento onde Jesus estava com a multidão, e Jesus resolve destacar um grupo de discípulos e atravessar com este grupo de discípulos para o outro lado do lago de Genezaré. Portanto, é após uma travessia que estas interações e diálogos que nós lemos aqui acontecem. É após um destacamento que essas interações e conversas acontecem. As pessoas, portanto, que nós lemos, o que disseram, o que ouviram, como agiram, como reagiram para com Jesus, são pessoas que haviam estado do outro lado do lago há pouco tempo atrás, dentre a multidão, e foram destacados dentre a multidão e convidados a atravessar para o outro lado. Esses que estão aqui do outro lado vão ter uma interação com Jesus bastante interessante, não? Espero que você tenha estado atento à leitura. A régua estava alta. Alguém fala sobre sepultar o pai.
E Jesus diz: não, deixa os mortos enterrar de seus mortos. Alguém diz que gostaria apenas de despedir-se da sua família, e Jesus diz: não, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Alguém diz: seguir-te-ei onde quer que fores, e Jesus diz: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, eu não sei nem onde vou dormir essa noite. Diga para umas 3 pessoas ao seu redor: a régua estava alta. Mas a régua não estava alta com a multidão. A régua mostrou-se alta para com aqueles que destacaram-se da multidão e atravessaram para o outro lado. Existe uma régua para a multidão, e existe uma régua para quem já não é mais multidão. Existe uma régua para quem está desse lado, e uma régua para quem foi convidado a atravessar para o outro lado. Se você andou sentindo o rigor das exigências, o peso da responsabilidade subindo ultimamente, parabéns, você atravessou para o outro lado e não é mais multidão. Se você começou a perceber que algumas coisas que eram toleráveis começaram a se tornar intoleráveis no seu relacionamento com Deus, se você começou a perceber-se convidado a um nível de intimidade diferente, consequentemente a um nível de entrega diferente, parabéns, você também atravessou para o outro lado e não é mais multidão. Você deveria, e eu também, estar muito feliz pelo nível das exigências terem andado subindo, porque isso é um indicativo claro de que Ele já não nos vê mais como multidão. Nós já atravessamos para o outro lado, aonde os discípulos e amigos costumam frequentar. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar essa noite, para você que anda um pouco assustado com algum rigor com o qual as coisas se apresentaram, algumas recentes mensagens que você ouviu, algumas repreensões, alguns chamados para você retornar algumas posturas, alguns posicionamentos. O Senhor me trouxe aqui para esclarecer uma coisa: nós estamos num tempo, num momento onde não são mais toleráveis algumas coisas que eram toleráveis em outros momentos. Para quem já atravessou para o outro lado, a régua subiu, os critérios aumentaram, mas também tem mais intimidade, mais graça, mais favor, mais poder, mais fogo do Espírito, mais abundância. Se alguém tem coragem, por favor, levante a mão mais alto que você puder agora. Eu não vim falar aqueles que são meramente multidão, não vim falar aqueles que apenas se aglomeram aqui e ali. Eu vim falar aqueles que o Senhor conhece pelo nome e tem chamado para uma grande obra. Esses são a igreja do Senhor Jesus. Quando atravessam para o outro lado, e agora vem o segundo detalhe: um primeiro homem vai interagir com Jesus. Lucas não fala muito sobre quem ele é, não dá nenhum detalhe. Já Mateus sim. Mateus diz que este primeiro que vai olhar para Jesus e vai dizer: estou pronto a ir contigo, eu te seguirei aonde quer que fores. Este primeiro é um escriba. Mateus faz questão de ressaltar a qualidade técnica, profissional, acadêmica, a habilidade, a expertise, o conhecimento desse homem. Mateus faz questão de contar para nós que quem acaba de candidatar-se para seguir a Jesus não é uma pessoa profissionalmente ou intelectualmente desqualificada. Pelo contrário, é uma pessoa bastante qualificada profissional e intelectualmente. Fato é que Jesus uma vez disse uma coisa. Ele disse: a seara é grande, os ceifeiros são poucos, rogai ao Senhor da seara que envie os ceifeiros. Jesus, portanto, apontou para um certo déficit que existe entre as demandas do reino e aqueles que estão operando ou trabalhando em prol da resolução dessas demandas. E aí, numa hora como essa, o nosso primeiro e imediato pensamento é: precisamos ir atrás de gente. Precisamos ir atrás de gente. Precisamos de gente para trabalhar aqui, para servir ali, para fazer acolá, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, nós acabamos de ficar muito felizes, porque um escriba se apresentou. E um escriba apresentar-se é ter alguém com qualidade técnica, acadêmica, intelectual.
Eu quero que você compreenda que eu não estou absolutamente falando nada contra as pessoas que detêm, que trazem consigo, quando vêm para Jesus, habilidades técnicas, intelectuais e acadêmicas. Muito pelo contrário, isto é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo. Agora eu quero lhe observar uma coisa. Eu sei que 4 pessoas escreveram os 4 evangelhos de Jesus. O primeiro, vou por ordem que os evangelhos aparecem, ok? Mateus era cobrador de impostos. Marcos era um adolescente de 16 anos nos dias do ministério de Jesus, sobrinho de Pedro, não era apóstolo. Lucas era médico. João, pescador. Nenhum dos 4 que escreveram os evangelhos era um profissional da área da escrita. Nenhum deles era escriba. Para ficar melhor, na ordem da cronologia, o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, o adolescente nos dias do ministério de Jesus. Não houve participação de um escriba na Bíblia. Um escriba não escreveu em prol do reino. Eu quero que você entenda que se existe uma coisa que comumente Deus faz, é pegar pessoas que tinham certeza que iam ser usadas por Deus numa área e usá-las numa área completamente diferente. E Ele gosta de fazer uma segunda coisa: pegar os especialistas que pensam que vão vir para a igreja, dar um espetáculo de conhecimento e colocar pessoas menos qualificadas tecnicamente do que elas, para servir e fazer mais e melhor do que elas poderiam fazer. Porque essa é uma casa que não infla vaidades, ela amassa vaidades. Um amém. Eu esperava meio, tive um, glória a Deus, vou tentar de novo. Esse não é um lugar onde se infla vaidades, esse é um lugar onde se amassa vaidades. Quero te dar boas-vindas ao lugar onde as vaidades são amassadas, são suprimidas. E se tem um jeito de Deus suprimir e amassar as nossas vaidades, é fazer com que alguém com tamanha habilidade técnica, a ponto de ser chamado de escriba, veja o garoto de 17 anos escrever o primeiro evangelho sem ter habilidade nenhuma, técnica ou intelectual para isso. Ver um médico que não tinha como habilidade principal a escrita, um pescador que muito menos tinha como habilidade principal a escrita. Sabe por quê? Porque o reino quer e vai nos provar todo dia que Ele nos quer, mas não depende de nós. As coisas vão acontecer cada dia mais, cada dia melhor. Vai haver avanço, crescimento com você ou sem você, mas eu espero e creio que vai ser com você, fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Aleluia! Eu sei que tem gente aqui que está surpresa a essa altura, porque pensou mesmo que Deus ia usá-lo numa área, e aquela área que você se preparou a vida inteira achando que Deus usaria você nessa área, você nem tocou nela desde que você entrou para a igreja. E Deus está te colocando em outras posições, mostrando a você uma polivalência que nem você sabia que tinha, mostrando a você que a academia te preparou para umas coisas, mas o fogo do altar vai te preparar para outras. Oh, estou sentindo a graça de Deus na manhã desse dia, um exército de discípulos, de voluntários, de colaboradores que não farão aquilo apenas que acham que devem fazer, mas que farão aquilo que o Espírito do Senhor os ungirá para fazer. Aleluia! A fala desse primeiro candidato, que não é mais multidão, atravessou para o outro lado, que é um escriba, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: seguir-te-ei aonde quer que fores. Repita comigo: seguir-te-ei. Horrível, vai de novo: seguir-te-ei aonde quer que fores. Pergunta para o seu vizinho: que lugar é esse? Responde para ele: lugar nenhum. Seguir-te-ei onde quer que fores é uma bela poesia, mas não tem muita realidade prática. Que lugar é esse? O mundo está cheio de bravatas, e nós precisamos ter cuidado para não adotar as bravatas do mundo. Precisamos ter cuidado para não começar a abrir a boca e dizer a respeito de coisas gigantescas e megalomaníacas que estamos dispostos a fazer, e no final das contas não fazemos nada. Muito mais vale um sacrifício real de uma pombinha do que de 1000 holocaustos que nunca vão pegar fogo. É muito melhor você se comprometer com algo real, que está de verdade no seu coração,
do que abrir a boca para falar sobre bravatas que você nunca vai conseguir cumprir. Renúncia não é sobre romance, renúncia é sobre realidade. Comece a dizer para Deus clara e objetivamente o que você está disposto a deixar por Ele. Aponte, escreva, pegue aquele seu pecado de estimação, aquela sua prática que você já achou que não consegue se desassociar dela nunca mais. Dê nome para ela e dê uma data limite para ela sair da sua vida. O Senhor não está esperando de nós que falemos sobre coisas megalomaníacas. Ele está esperando que nós apresentemos a decisão real e factual de servi-lo e amá-lo todos os dias da nossa vida. Eu estou profetizando que nós vamos além da beleza das canções para a prática de uma vida real, de sacrifícios reais, de votos reais para uma aliança real. Porque a quem nós queremos impressionar? Seguir-te-ei onde quer que fores. A quem nós queremos impressionar? Com as nossas bravatas, com as nossas reticências, com as nossas promessas que dizem muito e não dizem coisa nenhuma, sobre as nossas renúncias, sobre a hora que a gente enche a boca e diz: eu largaria tudo. Você não está conseguindo largar nem um dorama para estar na igreja domingo de manhã, irmão. Vamos começar a trocar essas palavras de muito impacto por palavras mais reais, de uma vida real, de um coração real, com fragilidades reais, com dificuldades reais. Dobre o joelho e diga para Deus a verdade sobre quem você é, o quanto você gostaria de se livrar de uma coisa, mas não está conseguindo. Comece a falar com mais objetividade e clareza para com Deus. Nós não precisamos rasgar seda na nossa oração, nós não precisamos falar de uma maneira impressionante. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou uma oração clara, objetiva, assertiva, honesta, pura e sincera. Estou profetizando que para aqueles que andaram tanto quanto emocionados, falando algumas coisas que não poderiam cumprir, vamos deixar essa conversa de lado e vamos começar a entrar numa prática real. Aponte o dedo, diga o dia, fale a hora, escreva alguma coisa que você pretende sacrificar no altar para começar a servir a Deus mais e melhor. Jesus olhou e disse: olha ele, lá ele, né? Aonde quer que for. Entendi. Agora escuta o que eu vou te falar. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu disse para você há pouco que Jesus havia dito que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Então eu esperaria de Jesus um pouco mais de delicadeza. Esperaria de Jesus um pouco mais de receptividade. Afinal de contas, Ele mesmo falou que tem pouco obreiro. E tem um camarada que está dizendo: estou topando tudo. E Jesus vai dizer: agora eu vou te contar o que tem aqui e não tem lá, e o que tem lá e não tem aqui. Porque se você pensa que para te ganhar eu vou ser desonesto quanto à realidade do que eu tenho e do que eu não tenho, escolheu o pregador errado. Jesus está dizendo: eu como pregador vou te contar o que o mundo tem e eu não tenho, mas vou te contar o que eu tenho e o mundo nunca vai ter. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós não temos compromisso com mensagens desonestas. Pastor, o senhor está sendo muito duro. Sim, nós não temos compromisso com mensagens desonestas. Eu percebo que às vezes algumas pessoas pensam que vão dar uma grande ajuda para Deus, pregando para seus vizinhos, seus parentes e seus amigos, pintando o quadro, a realidade de uma igreja que não existe. E aí quando eles chegarem na igreja não vão ficar muito tempo, porque você pintou um quadro irreal, romântico, de pessoas perfeitas que se reúnem perfeitamente num lugar igualmente perfeito, mas não é assim. Ou talvez estamos nos esforçando para sermos o mais parecidos possíveis com aquele ambiente ou aquele lugar, e o Senhor Jesus abriu a boca e disse: a raposa tem, a ave do céu tem, eu não tenho. Então sempre haverá coisas que tem lá fora e nunca caberão aqui dentro. Glória a Deus e 3 aleluia. Vou de novo. Sempre haverá coisas que tem lá fora e nunca caberão aqui dentro.
Pastor, estou aqui só tranquilão, esperando a hora que o que tem lá, tem aqui também. Pois Jesus me trouxe para te dizer: a ave do céu tem ninho, a raposa tem covil, a balada tem namoro, mas aqui tem coisas que jamais serão análogas ao mundo. Nós não estamos numa disputa com o mundo, nós não queremos impressionar as pessoas tal qual o mundo impressiona. Não jogamos o mesmo jogo, não praticamos as mesmas coisas, não mostramos as mesmas ferramentas. Estamos aqui para ser igreja, para ser reino, para pregar o evangelho. Agora, se por um lado tem coisas lá fora que você nunca vai achar na igreja, pelo outro lado tem coisas que você encontra aqui que jamais você encontrará lá fora. Se alguém já achou aqui alguma coisa que não tinha lá, por favor, levante a mão, faça um barulho bem alto. A gente está tendo uma certa necessidade preocupante de convencer as pessoas lá fora de que a igreja se parece mais com o mundo do que elas pensam. Pastor, eu não estou fazendo isso. Tá, você só não percebeu. Recentemente você falando da igreja de Jesus para algum amigo seu, você não percebeu, mas você estava se esforçando para ele se tornar, ou ele ficar, o mais confortável possível. E para que ele ficasse o mais confortável possível e não se sentisse confrontado em nada, você disse que aqui tinha covil, você disse que aqui tinha ninho, mas Jesus nunca disse que o que tinha lá teria aqui. Só que nós estamos com medo de confrontar as pessoas. Nós queremos que elas se sintam o mais à vontade possível. E estamos pintando uma realidade que não é real. Ela só existe na cabeça de pregadores desonestos, que querem passar para os ouvintes uma mensagem que Jesus nunca pregou. Jesus disse: a raposa tem, a ave do céu tem, eu não tenho. Quem é que, para atrair alguém, começaria dizendo sobre o que o concorrente tem e ele não tem? Só um pregador muito confiante. Só Jesus teve a coragem. Só Jesus não estava demasiadamente preocupado com quem ele iria perder. Jesus não estava preocupado demasiadamente com quem ele iria perder. Se fosse assim, Jesus não teria dito para o jovem rico: vai, reparte todos os teus bens e segue-me. Jesus não estava preocupado em deixar de ser enfático para ser simpático. E a igreja precisa assumir essa mesma postura. Ela precisa manter o seu caráter enfático, ainda que ela deixe de ser simpática. Em alguns momentos nós não seremos simpáticos, mas em todos os momentos seremos enfáticos. Vamos pregar o evangelho como ele é, sem acrescentar um tio e nem tirar uma vírgula, porque foi assim que nós chegamos até o 6º ano desta igreja. É assim que há 2000 anos a igreja no mundo cresce e prospera, e é assim que nós vamos continuar, amando mais ao Senhor do que ao mundo e tendo mais compromisso com Ele do que com quem quer que seja. Se alguém se compromete com isso também, se manifeste de alguma maneira esta tarde, esta manhã. Eu não vou te falar sobre quantas plumas de ganso tem o meu travesseiro só para te ganhar. Eu vou te falar a verdade, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não vou te falar sobre quantos fios tem o meu lençol de linho egípcio só para te ganhar. Eu vou te falar que eu não sei nem se me cubro ou se durmo no relento hoje. Eu vou te falar a verdade do reino que eu prego e do evangelho que eu sou. Se você quiser vir, virá pela verdade. Eu não serei desonesto dizendo que eu tenho o que o mundo tem, porque se eu disser que eu tenho o que o mundo tem, me tornarei tão mundo quanto o mundo é. Acredite no evangelho, acredite na suficiência da palavra. Não tome caminhos desonestos para tentar ganhar uma pessoa que você quer ganhar para Jesus. Jesus não precisa disso. Ele é suficientemente bom. Talvez você não tenha o conhecido ainda, a ponto de saber apresentá-lo adequadamente. Então, em vez de nós nos ocuparmos de falar sobre Jesus, coisas que Jesus não é e não tem,
para que as pessoas do mundo se sintam mais à vontade e confortáveis. Vamos nos ocupar de conhecê-lo melhor, porque quem o conhece bem só precisa dizer simplesmente quem ele é, e isso será suficiente. Aleluia! Esse primeiro está sobre o impacto. Eu penso que ele está assim: eita, caramba, eita. E ele falou que tinha pouco obreiro. Poxa, eu vim aqui para ser obreiro, tomei essa. Mas tá bom, tudo bem. 3 pessoas vão interagir com Jesus nessa história. Quantas eu falei? 2 vão tomar a iniciativa. Quantas? Uma outra, que é a do meio, não vai tomar a iniciativa. Jesus tomará a iniciativa. O primeiro e o terceiro vão falar com Jesus. O segundo é Jesus quem vai falar com ele. Para o segundo, diz a Bíblia que Jesus é quem fala: segue-me. Os outros disseram: te seguirei. O do meio ouviu Jesus dizer: segue-me. Aí essa é a hora que eu estou me perguntando por quê. Seria ele um privilegiado? Seria ele filho de alguém muito importante? Seria ele alguém que tem um dízimo alto? Seria ele alguém que Jesus está fazendo muita questão de ter, porque os outros tiveram que se voluntariar, mas ele, o próprio Jesus, chamou? A gente comete um erro tão grave de achar que Jesus é como a gente, que privilegia uns e outros por razões questionáveis quanto à sua decência e integridade. Jesus não privilegia uns e outros pelas mesmas razões que os homens costumam selecionar e privilegiar. Não. Esse dos 3 foi o único que não se apresentou, não se voluntariou, mas Jesus o chamou, e a razão aparece logo depois. Quando ele diz: deixa que eu vá primeiro enterrar meu pai. Então ele estava de luto. Então, diferentemente dos 2, ele não estava sob o impacto de ter perdido alguém que amava. Escute uma coisa: Deus sabe exatamente para o que você pode se voluntariar e para o que Ele vai ter que te convidar. Existem pessoas que estão no momento da vida que elas podem se voluntariar. Existem outros que estão imersos em tamanho luto e dor, que se Jesus não os chamar, eles não vêm. E graças a Deus, que embora o reino de Deus seja um reino de igualdade e de equidade, isso não significa que ele é homogêneo. O Senhor vai nos tratar na medida daquilo que Ele sabe sobre quem você é e sobre o que você está atravessando. Não é sobre ser caprichoso com o fulano, é porque o fulano está vivendo uma dor que você não sabia. Não é sobre Jesus estar bajulando o Beltrano, é porque o Beltrano tem um pai morto do outro lado e você não sabia. Então vamos nos despir dessa ideia tão ruim de achar que Deus privilegia uns ou outros por essa ou aquela razão. A questão é que você não sabe o que as pessoas deixaram do outro lado. Você não sabe o passado que elas deixaram. Você não sabe sob que impacto de dor e de luto e de perda elas entraram aqui. E aí você está num momento festivo, celebrativo. Já deu 50, glória a Deus. Já deu 50, aleluia. E está julgando alguém do seu lado que não foi tão voluntariado, não foi tão expressivo na sua adoração. Só que você não sabe que ele tem um pai morto do outro lado do rio. Você não sabe que ele tem um diagnóstico de uma doença terminal que está na bolsa dela. Então, antes de você julgar porque alguém não se apresentou como você, compreenda que pessoas deixaram do outro lado coisas que nós não sabíamos. Mas ainda bem que Ele sabe. E ainda bem que quando Ele decide como vai lidar comigo, Ele não faz isso pautado no que você acha. Quando Ele decide como vai lidar com você, Ele não faz isso pautado em como eu acho que Ele tinha que lidar. Ele lida contigo como Ele sabe que você precisa que Ele lide contigo. E aí Ele vai abrir a boca e vai dizer: deixa eu ir primeiro. Deixa eu ir? Não, se eu fosse você eu repetiria isso, porque essa palavra é uma chave. Ele disse: deixa eu ir enterrar o meu pai. Pastor, Jesus é contra a família? Jamais. Pastor, Jesus é insensível no quesito da morte de entes queridos? Não, Ele mesmo chorou diante da sepultura de Lázaro. Ele mesmo moveu-se de íntima compaixão. Essa expressão íntima compaixão só existe, só aparece 2 vezes nos evangelhos. E uma delas é quando Jesus olhou nos olhos da viúva de Naim
que não bastasse perder o marido, acabou de perder o filho. Então, o luto das pessoas, a perda das pessoas, Jesus não é indiferente a isso, muito pelo contrário. Pastor, mas eu continuo não entendendo, porque o senhor leu, eu li, nós lemos, que Jesus não permitiu que ele enterrasse o pai. Eu acho que isso foi uma covardia, foi uma tirania. Vamos entender isso aqui devagar. A primeira coisa que você precisa entender, veja como ele falou. Ele falou: deixa que eu vá primeiro. Ele falou: deixa que eu vá. Aí a coisa complicou-se. Qualquer coisa que ele tivesse pedido, Jesus teria negado, pela mesma razão, porque ele disse que precisava fazer. A sua ideia não é ruim, ela só está na ordem errada. Seu sonho não é ruim, o problema é que você está colocando ele. Sua meta de crescimento na carreira profissional não é uma má ideia, o problema é que você colocou ela. O problema de Deus não é com a sua lista, é com a ordem dela. Qualquer coisa que ele tivesse dito que precisava fazer primeiro, Jesus teria negado, porque nessa palavra reside uma coisa: prioridade. E a respeito de prioridade, é inegociável para Cristo que ele seja a principal. Não tem como negociar. Não tem, pastor? Não tem. Mas não era uma questão latente, uma questão importante? Era, mas não dava para negociar? Não dava. Eu quero uma prova. Vem agora, olha a resposta de Jesus: deixa que os mortos enterrem seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino. Vai e anuncia o. Jesus poderia ter dito: vai e prega. Jesus poderia ter dito: vai e me anuncia. Jesus poderia ter dito: vai e diz que o Messias chegou. Mas não por acaso Jesus disse: o que você tem que fazer é anunciar o, para concordar com o que ele mesmo havia dito: buscai primeiro o. Você não tem uma ideia ruim, não teve uma ideia ruim. A sua ideia ruim foi ter colocado a sua ideia antes do reino. Você não teve uma projeção ruim para a sua carreira esse ano. Ficou ruim quando você decidiu colocar essa projeção antes do reino. Não importa o quão honesto, o quão digno, o quão rentável, o quão profissional, o quão afetivo seja a sua ideia, se você colocá-la na frente do reino, Jesus sempre dirá para ela: não. Meio aleluia. Teve um meio, teve uma que falou: ale. Um inteiro, glória a Deus. Deixa que eu vá primeiro. O que você quer fazer? Enterrar meu pai. Peraí, mas deixa eu só lembrar de uma coisa. Nós estamos do outro lado do rio. Você está comigo, né? Do outro lado do mar. Você não está comigo? Não atravessaram? Atravessaram ou não? E eles não vieram do outro lado? Então ficou fácil você entender. O pai morto estava do lado que eles estão agora ou do outro lado? Do lado que eles estão agora ou do outro lado? Então você quer enterrar o seu pai, só que você não entendeu que fazer isso é voltar. Fazer isso é atravessar de volta. E você não entendeu uma segunda coisa: que existe um dinamismo no que eu estou fazendo. Eu posso te chamar, mas posso não te esperar. Você está pronto para a realidade que eu vim aqui pregar? Deus pode te chamar, mas talvez não possa te esperar. Alguém está pensando que por ser chamado e amado será esperado? Talvez não. Jesus tinha 3 anos de ministério para cumprir. Não dava para esperar o rapaz entrar no barco, atravessar, fazer a cerimônia, atravessar de volta, e eu vou ficar aqui parado esperando você. Não posso. Eu pude te chamar, eu pude compreender seu momento de dor, pude compreender seu momento de luto, pude entender que você não se voluntariou. Aí eu fui e te chamei. Eu posso te chamar, posso te amar, posso te compreender, mas não posso te esperar. Eu estou fazendo uma coisa grande na terra, e ou você entra agora, ou você vem agora, ou você acredita agora, ou eu terei te amado, te chamado, mas não terei te esperado. A caravana está andando. O dinamismo no reino de Deus é uma realidade. Vai acontecer com você ou sem você, mas eu vim de Deus profetizar. Nós não atravessaremos para o outro lado. Não. Nós não vamos perder o andamento
acampamento, não vamos perder a caravana. Se Ele não pode nos esperar, também nem precisa, porque não vai precisar. Eu estou correndo nos braços dele e vou acatar, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Me ajude a pregar. Olha para alguém do seu lado, diga: o fato de Jesus te amar não significa que Ele possa te esperar. Então não monte uma lista cheia de coisas com o reino lá pela 5ª, 6ª ou 7ª posição, porque Deus não vai esperar você cumprir toda a sua lista para depois dar a Ele a atenção que Ele é digno de receber. Você não está entendendo quem é Deus. Ele não é um mendigo de atenção. Deus não tem déficit de adoração. Deus não está carente. Deus não está disposto a tudo e a todo o tempo possível para esperar alguém só porque Ele ama esse alguém. A hora é agora. Jesus amou, chamou. Jesus se afeiçoou com a mulher samaritana, mas quando ela perguntou uma coisa para Jesus, Jesus disse: ei, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então larga o altar do Monte Gerizim, larga o caneco, larga o cântaro, larga o poço, larga tudo, porque a hora já chegou. Eu posso te amar, posso perdoar os 6 relacionamentos que você teve, posso apagar seu passado imundo nessa cidade, mas não posso te esperar. É agora. Ora calamachai. Aí vai aparecer o terceiro. E o terceiro vai olhar para Jesus e vai dizer: eu te seguirei. Deixe apenas que eu vá me despedir da minha família. Não, irmão, vamos rir, porque eu não sei onde ele estava. O sem noção passou ali. Tá bom? Porque o que precisava? Enterrar o pai. Jesus acabou de dizer que não. Aí vem ele: não, porque minha mãe faz um bolo de fubá com goiabada, que é uma maravilha. Eu só queria ir lá para poder comer. Não, você está de brincadeira. Posso falar um negocinho para você? Se toca, filhão. Se liga no nível que o negócio tá. Se liga na altura da régua. E não vem com ideia de jirico uma hora dessa. Parece engraçado e até é, mas você não tem ideia. E os pastores que aqui estão vão poder testemunhar se eu estou falando a verdade ou não. Do quanto de gente que apresenta cada ideia e pede cada coisa e pergunta se pode. Cada coisa que você fala: não é possível. Caixinha de pergunta. Eu só não desisto da fé, irmão, quando eu abro uma caixinha de perguntas. Eu não desisto da fé, não. Eu só não desisto do ser humano quando eu abro uma caixinha de perguntas, porque os meus olhos estão fitos no Senhor. Porque tem gente que pergunta cada coisa que você disse assim: não pode. Ele veio de Marte ontem. Não é possível. Se contextualiza, se ambienta, perceba que já não cabem mais algumas questões, já não cabem mais algumas perguntas. Não é hora mais de papinha, não é hora mais de papinho. Nós estamos sendo convidados para um novo e maior nível. A hora é agora. Não fica chateado comigo. Não fica. Você começou a ler a Bíblia ontem. Não fica chateado. Você não conseguiu se aprofundar na sua intimidade com Deus. E você está entrando em briga na internet sobre quem é arminiano e quem é calvinista. Não, você está de brincadeira. Você quer resolver uma discussão de 500 anos. Nos comentários
do Instagram? Não, você está brincando. Meu irmão vai cuidar da sua vida. Eu falei isso virado muito para cá, vou ter que me virar um pouco para lá. Meu irmão vai cuidar da sua vida. Cuida da sua comunhão com Deus. Faz tua lâmpada brilhar. Vai ver se tem reserva no teu azeite. Vai cuidar das suas coisas. Vai cuidar da sua família. Em vez de você querer controlar o macro, controla o micro. Eu fico olhando gente que está preocupada com as políticas públicas e não consegue controlar nem o celular que está na mão do teu moleque de 9 anos dentro de casa. E você está preocupado com as diretrizes do Ministério da Educação e tu não está educando nem teus filhos dentro de casa. Cuida do micro, faz o teu, porque o reino de Deus está evoluindo, está andando, a obra é dele, quem cuida é ele, você cuida de si, o noivo cuida da noiva e vai dar tudo certo no final, aleluia. Não cabe esse tipo de pergunta. Essa pergunta não encaixa com o tempo que nós estamos vivendo. Você está entendendo? Tem questionamentos que as pessoas fazem, tem coisas que as pessoas ainda não entenderam e estão com um delay que eu vou te falar. Porque já era para ter entendido. Eu não estou falando sobre profundidades teológicas, estou falando sobre o básico, sobre o arroz com feijão. Se o outro não enterrou nem o pai, como é que eu vou pedir para despedir da minha mãe, para comer bolo de fubá, para ir lá dar uma... Não. Vamos deixar de lado toda especulação vã, toda conversa que não edifica. Vamos deixar de lado todo desperdício de tempo. Feche todos os ralos da sua vida, tape as brechas. Nós estamos na última hora, não dá mais para cochilar. Desperta, tu que dormes, o Senhor te levantará e te esclarecerá. Quem pode levantar as mãos o mais alto que puder? Dá um grito de glória a Deus e um brado de aleluia. Essa é a hora. Como é que é? Ah, você quer se despedir da sua família? Não. Eu adoro Michael Caio, gente. Mais alguém? O que eu quero dizer para você, para a gente encerrar aqui, é que além de ser muito sem noção, ele ainda era metido espertinho. E eu vou te provar. Sabe aquele pessoal, eu sou da escola dominical, da Assembleia de Deus, né? Não sei se deu para notar. Minha roupa é church, mas meu grito é assembleano, você percebeu? Ah, aí ó, sempre aparece, é só comentar que eles aparecem. Os infiltrados, aleluia. Então escuta, e escola dominical é um terreno maravilhoso. Escola dominical é um terreno fantástico. Fantástico. É ali que aparecem os grandes bobões. É ali que as perguntas capciosas vão ser feitas. É ali que as perguntas doidas vão ser feitas. É tudo ali no ambiente da escola dominical. Aleluia. Ou em alguma coisa parecida com outro nome, enfim. Mas o fato é que sempre tem um espertinho que faz uma colocação, uma pergunta, que tem como pano de fundo alguma coisa que ele vai usar para tentar se respaldar. Pastor, que viagem, você está falando de quê? Preste atenção. O pessoal daquela época não tinha a Bíblia que você tem, eles só tinham o Antigo Testamento. Então, era muito comum, quando você quer validar um comportamento, você olha para quem? Para Jesus. Você vai dizer, se Jesus fez, eu posso fazer. Não é assim que você faz? Jesus agiu assim, então vou agir assim também. Não é assim que você faz? Só que eles não tinham Jesus. Eles tinham uma Bíblia para olhar. Então para quem eles olhavam? Para os heróis do Antigo Testamento, sobretudo para os profetas. Vou te dar uma prova. Uma vez, Tiago e João foram pregar em Samaria. O pessoal de Samaria não deu muita conversa para eles. Eles voltaram e falaram, Senhor, a gente teve uma ideia aí, a gente orar como Elias orou, e aí desce fogo do céu, mata essa galera toda. E eles estavam exatamente no mesmo lugar onde Elias tinha feito a oração que matou os soldados de Acabe, em Samaria. Então o lugar inspirou
e a tradição ajudou. E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Então era comum que eles mencionassem uma história, uma prática de alguém, algum herói, sobretudo dos profetas, para validar um comportamento. Foi isso que o rapaz fez e você não notou, talvez não tenha notado. Porque ele falou assim: deixa eu ir me despedir da minha família. Alguém fez o mesmo pedido. No Antigo Testamento teve uma pessoa que pediu isso e recebeu autorização. De quem você está falando, pregador? Eliseu. Quando Elias lançou a capa do recrutamento ministerial sobre Eliseu, Eliseu falou assim: deixa eu ir me despedir dos meus pais. Aí Elias disse: vai. Aí o nosso amigo aqui do evangelho que nós lemos, qual é a cabeça dele? Se o Eliseu foi, se o Elias deixou o Eliseu ir, Jesus vai deixar eu ir também. Tem uns que dizem até que ele é Elias. Terra. Então, Jesus olhou e falou: não, você não vai não. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Mas o Eliseu não foi? É, mas teu nome não é Eliseu? Posso dizer uma coisa para você? Para de achar que porque alguém sobreviveu a uma despedida, você também sobreviveria. Existem pessoas que podem ir, abraçar e voltar. Existem outras que, se forem, abraçam e não voltam nunca mais. Deus conhece a resistência que cada um tem. Deus não te mede por referência nem de A e nem de B. Ele sabe o que você suporta. Existem coisas que eu suporto e você não. Existem coisas que você suporta e eu não. E é aí que funciona a equidade do reino de Deus. É uma balança justa. Ele olha para você, aí você quer dizer: mas o Eduardo. Ele diz: mas tu não é o Eduardo. Aí eu vou dizer: Senhor, mas e o pastor David? Diz: mas tu não é o pastor David. Então ele está dizendo assim: eu conheço tua resistência. Eliseu resistiu, despedir-se da família. Você, se for, não vai voltar. Então não olhe para o que os outros estão fazendo, nem como os outros estão fazendo. Deixa Deus orientar você mediante o que Ele conhece, das tuas fraquezas, tuas debilidades. Eu te conheço, diz o Senhor, e cada não que eu te dei foi para salvar a tua vida. Aponta o dedo para mais 5 pessoas e disse: cada não que você recebeu esse ano de 2025 salvou a tua vida, salvou teu ministério, salvou tua família, salvou teu emprego, salvou teu negócio, salvou teu casamento. Eu quero tirar 5 segundos só para agradecer cada não que Ele me deu. Eu fui professor de escola bíblica 13 anos. Todo santo domingo. 13 anos. Era muito legal ver os espertinhos. Mais legal ainda quando eles descobriam que tinha alguém mais espertinho do que eles. E nesse dia foi lindo. Ah, foi lindo. Foi lindo. Porque ele veio com a história de Eliseu como pano de fundo. Eliseu deixou. Ele deixou Eliseu, ele vai deixar ele também. Se o Eliseu pode, eu também posso. Jesus olhou para ele e falou assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Jesus poderia ter dito: aquele que abre uma porta e não passa por ela não é apto para o reino. Jesus podia ter dito: aquele que atravessa o rio e volta para o outro lado não é apto para o reino. Jesus tinha 1 milhão de alternativas para compor essa alegoria, mas ele compôs a alegoria usando um elemento. Qual é o nome? Arado. Qual é o nome? E com o que é que Eliseu mexia? Eliseu mexia com bois e tocava um arado. Quando Jesus usou a palavra arado, Jesus estava dizendo para ele: eu sou mais esperto do que você, sabichão.
Eu sei de quem você está falando, sei em quem você quer se espelhar, mas aprenda: o que ele resistiu, você não resiste. O que ele podia, pode ser que você não possa. Então escute uma coisa na manhã desse dia, para nós encerrarmos: dê graças a Deus por tudo que Ele não autorizou você a fazer. Todo lugar que Ele não autorizou você a ir, haveriam lá laços que você não suportaria, covas que você teria caído dentro, armadilhas que você não teria conseguido suportar. Então escute: é por te amar. Você tem enxergado os nãos de Deus como uma prova de que Ele não te ama, mas é justamente o contrário. Cada não dele é um grito de amor. Cada não dele é um grito de amor. É Ele dizendo: eu conheço o que você não conhece, eu enxergo o que você não enxerga, eu vejo as pessoas de um jeito que você não vê. Então eu soprei gente do teu caminho, eu tirei você de alguns contextos, porque eu te quero comigo. Eu não vou perder você pra nada nem ninguém. Ele não vai nos perder para nenhuma despedida que nós não tenhamos estrutura para ir e voltar. Ele não vai nos perder para nenhuma festinha que alguém foi e voltou, mas se você for, não vai voltar. Ele não vai te perder para 5 minutos de conversa que não afetaram alguém em nada, mas se fosse você, teria abalado sua fé. Então não se enxergue no lugar dos outros, se enxergue no seu lugar. Ele conhece os seus limites, e tudo que Ele tem feito e cada não que Ele tem dado serve a um propósito. Pergunte qual? Não perder você. Quem sob essa nova perspectiva pode levantar as mãos enquanto vai ficando de pé e dizer glória a Deus, aleluia? Quem ousa dizer obrigado pelos nãos que eu recebi? Quem ousa dizer obrigado pelo que o Senhor não me autorizou a fazer? Obrigado. Porque eu teria perdido, eu teria me perdido, eu não teria conseguido ir e voltar, eu não teria conseguido me desvencilhar de certos abraços. Se você tivesse olhado nos olhos de alguém que sabe fazer aquele olhinho do gato do Shrek, você tinha largado Jesus, a igreja, o céu. Porque existem pessoas que simplesmente não podem ser expostas a certas coisas, elas não têm resistência, a fé delas não é madura o suficiente. Então Jesus está poupando você de encontros aonde seduções emocionais vão ser feitas para te fazer voltar atrás. Ele tem tirado do seu caminho pessoas que têm a habilidade de desconcertar você com 5 palavras. Ele tem trabalhado em prol de desencontros entre você e coisas e pessoas e lugares que tem a habilidade e o poder de te desestruturar, porque Ele não quer perder você. Mas você continua se valendo da história do Eliseu, da história do Daniel, da história do A, da história do B, e não entendendo que cada um tem uma resistência. Respeite a sua. Não bata de frente com a sua resistência, respeite suas resistências. Não bata de frente com os seus limites, respeite os seus limites. Lide da maneira mais vigilante possível com a pessoa mais perigosa que existe. Você é o maior perigo para si mesmo. Você e os abraços que você quer dar, as despedidas que você quer fazer, os lugares que você quer ir, as coisas que você insiste em continuar deixando fazer parte da sua vida, que já deveriam ter saído da sua vida. Nós estamos do outro lado do rio. Não há mais tempo para algumas velhas manias.
Não há mais tempo para algumas velhas fragilidades, alguns sentimentalismos bobos. Não há mais tempo para algumas velhas picuinhas. Está na hora de amadurecermos poderosamente no Senhor, para estarmos prontos para receber o peso da glória que está por vir. E eu estou profetizando um nível de maturidade, excelência, mentalidade, coração maiores do que os que você alcançou até hoje. Eu me incluo nisso também. Eu creio que para o que Deus quer fazer na minha vida daqui por diante, eu também preciso amadurecer mais, me aprofundar mais, abandonar algumas velhas picuinhas, algumas velhas discussões infundadas e começar a olhar para Ele, autor e consumador da minha fé. Ele que me amou, se entregou por mim, morreu morte de cruz e ressurgiu vitorioso ao terceiro dia. Ele não vai te perder, não vai te perder. Ele prefere você bicudo, mas aqui. Prefere você com raiva, mas aqui. Porque raiva dá e passa. Bico você faz e desfaz. E daqui a pouco, quando o nível de maturidade vier, você vai concordar que a melhor coisa que aconteceu na tua vida foi Jesus não ter deixado você ir naquela despedida. Quem ainda está por aí, diga amém. Pastor, o senhor vai fazer um convite? Vou. E o senhor acha que hoje é um dia bom? Acho. Eu acho que hoje é um dia maravilhoso. Eu acho que esse é um momento muito oportuno. Porque pessoas que se reúnem numa manhã de domingo, já entrando num período da tarde, ouvem uma palavra como essa, é o tipo de gente que não nasceu para ser multidão. Não nasceu para se aglomerar aqui e ali, se ajuntar aqui e ali. Não nasceu para ser discípulo. E Jesus acaba de entrar no barco. Ele acabou de entrar agora. E até 15 segundos atrás você estava no meio da multidão. Mas Ele acabou de olhar para você e fazer isso aqui, ó. Ele está te chamando para ser destacado de uma aglomeração comum. Entrar no barco e atravessar para o outro lado, aonde os especuladores não resistem, os aventureiros vão logo embora, mas os que amam ao Senhor permanecem para sempre. Você não vai ver hoje aqui, nem amanhã, nem viu ontem, porque eu conheço essa igreja, a liderança dessa igreja, o DNA dela. Você não vai ver malabarismo teológico aqui, para que você se sinta à vontade achando que vai ter aqui o que tem lá fora. Não vai. Sempre haverá os covis de lá, os ninhos de lá, e a realidade da vida e da graça daqui. Eu acredito no poder do Evangelho. Pastor, e se não vier ninguém? Continuarei acreditando no poder do Evangelho. Não vou recorrer nem hoje nem nunca a malabarismo teológico nem sentimental nenhum. Vou continuar dizendo quem Jesus é e o que eu aprendi sobre Ele. E se você achar que vale a pena, venha. Se achar que não, foi uma péssima alternativa, mas eu vou te respeitar. Aonde está a primeira pessoa que quer sair da multidão e se tornar filho e discípulo no dia de hoje? Aonde está a primeira pessoa que, mesmo depois de uma exposição real sobre o que é o Evangelho, ainda assim o quer? Eu tenho para mim uma certeza muito grande que gente como você que está num culto como hoje não vem para ir embora. Você está vindo para nunca mais sair daqui. A primeira pessoa já está no altar. Se você é a segunda, sai do teu lugar agora, aperta o passo e vem até o altar do encontro, porque Jesus está chamando você para deixar de ser alguém que apenas frequenta uma reunião e tornar-se um discípulo. Ele quer compartilhar os segredos do coração dele com você. Ele quer entrar na tua casa, mudar a realidade da tua família. Ele tem vida e a tem abundantemente. Ele tem uma paz para dar. Não é a paz que o mundo dá, é a paz que
excede todo entendimento. Se esta proposta te parece aceitável, então saia do seu lugar agora e venha ao altar do encontro. Agora. Rompa com medo, com as barreiras, que as correntes caiam, as algemas quebrem e que o Senhor cative você agora até o lugar do encontro. Vem agora em nome de Jesus. Se você um dia atravessou para o outro lado, mas se alguma coisa lá atrás te chamou a atenção, você pegou o barco e voltou, Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer: eu estou aqui e ainda há tempo de te receber de volta. Eu não posso dizer que no culto da noite você terá tempo. Eu seria louco se eu fizesse isso. Eu também não posso dizer se eu terei. Quem é que pode afirmar qualquer coisa acerca de 1 hora para frente, 1 minuto para frente? A única certeza que você tem é o momento que estamos vivendo agora. Então, se você sabe que precisa voltar para Jesus, sai do teu lugar e vem no altar agora. Pastor, mas eu tenho uma história, então depois você conta ela. No momento, só escapa pela tua vida e volta para aquele que te amou primeiro. Sai do teu lugar agora e venha no altar. Vou pedir você que